Tudo bom, pessoal? Bom, então hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre mandarim. Eu reparei que nos últimos vídeos eu falei algumas coisas sobre radicais, caracteres, ideogramas, traços. O que significa tudo isso? Bom, então vamos entender melhor, porque às vezes até eu me confundo e falo uma coisa em cima da outra que não era para falar. Então vamos entender melhor o significado de cada uma dessas palavras para entender bem o que a gente está falando em cada momento, né? Bom, então vocês lembram do nosso famoso Hao, que significa bem ou bom. E aí vamos entender o seguinte, ou boa. A gente vai colocar uma hierarquia na escrita chinesa, tá? Não é que um melhor que o outro. É que vários tijolinhos constroem uma parede e várias paredes constroem um edifício, uma casa. Vamos pensar nessa lógica, tá? Então o tijolinho pequeno, que eu vou unir vários deles para construir algo, é um traço. Traço pode ser qualquer risco? Não. Na língua chinesa, não. Tá bom? Existem vários traços específicos, corretos. A gente sabe a ordem de desenhar cada um desses traços. E esses traços unidos vão formar o que a gente chama na língua chinesa de radical. Radical, tá? E aí sim, quando os radicais estão juntos, e aí forma um símbolo completo da língua chinesa, aí a gente vai ter o que a gente chama de caractere ou ideograma. E assim, eu já vi várias discussões sobre se os símbolos da língua chinesa devem ser chamados de caracteres ou de ideogramas, porque ideograma significa uma coisa, nananã. Bom, não importa, gente. Se você tem uma opinião sobre isso, pode deixar nos comentários, pode falar o que você acha. O que realmente para mim importa é facilitar o entendimento de como constrói um caractere chinês ou um ideograma chinês. Para mim tanto faz, o que importa é o how e não o nome na nossa língua, se isso é um caractere ou um ideograma. Bom, o que importa é escrever o negócio aqui no final, tá? Mas vamos entender então cada um desses pontos, tá? Como eu falei para vocês, como vocês já viram em alguns vídeos, os traços da língua chinesa são definidos, tá bom? Eles são definidos. E às vezes os traços eles têm curvas dentro do mesmo traço. Lembra que eu falei um pouco sobre os traços desse caractere? Vamos lembrar uma coisa, quantos traços tem o caractere Hao? Então a gente tem esse traço aqui, lembra que isso aqui é um traço, tá bom? A gente começa aqui e vem. Aqui a gente tem o traço número 1, tá bom? Depois eu escrevo esse traço aqui, que seria então o traço número 2. Depois eu escrevo esse traço aqui, que seria o traço número 3. Depois tem o traço número 4 aqui. Depois eu desço aqui no traço número 5. E por fim eu completo aqui com o traço número 6. Então a palavra Hao tem 6 traços no final das contas. Tá vendo? 6 traços. Tá bom? Agora, lembra que eu também falei que juntando esses traços a gente vai ter radicais. Assim como uma palavra na língua portuguesa tem um radical, que seria a base ali que dá sentido, e a gente tem os sufixos, os prefixos. No mandarim é um pouquinho diferente. Os radicais são as partes, todas as partes da palavra que formam essa palavra, essa simbologia. Às vezes, essas partes vão nos ajudar a entender o significado daquele caractere. Às vezes, essa simbologia é algo tão antigo, ou tão remota para a nossa cultura, que a gente fica assim, ué, como assim? O que isso aqui tem a ver com isso aqui? Mas não importa. O que importa é que o caractere é feito de radicais. Lembra que eu falei que o Hao tem 2 radicais? Então vamos lembrar uma coisa. Geralmente, os radicais da língua chinesa são, para formar um ideograma, eles são nada mais nada menos do que ideogramas independentes que são escritos de forma um pouquinho menor para caberem ali, e aí formam um símbolo novo. Então o caractere que é igual a este radical existe, mas ele é um outro caractere.
O caractere que é igual a este radical existe, mas ele é um outro caractere independente. Aí os dois juntos, a gente dá uma apertadinha nos dois, põe junto, e a gente forma este caractere, entendeu? Mas este caractere, que é o radical de mulher, existe. Isso aqui sozinho é um caractere. Nu, nu. E aí, mais coisa da língua chinesa que a gente não discutiu ainda. Mas aqui você tem esses dois pontinhos, é como se fosse uma trema, né? Enfim, os dois pontinhos que foram abolidos da língua portuguesa. Esses dois pontinhos, eles transformam um U em um U. Sabe aquele U da língua francesa? Pois é, ele também existe na língua chinesa, tá bom? Então isso aqui não é um U, isso aqui é um U. E aí, no terceiro tom, U, com N, Nu, tá bom? Então, Nu é mulher em chinês. Nu. Tá bom. O que é esse caractere aqui, ó? Esse aqui é o Z. Z. Eu não vou colocar tom, porque o tom dele varia dependendo da palavra, tá bom? Z. Tá bom? Z. Não vamos preocupar com o tom agora. Z. Primeiro, esse I no final de caracteres assim da língua chinesa, muitas vezes eles não têm um som de I forte. Eles são mais parecidos com uma vogal muda no final de inglês, espanhol. É que a gente do Brasil tem mania de botar I no final das coisas. Então é difícil para você falar com um brasileiro, isso aqui não é Z, é Z, Z, Z. Sabe um som de Z assim meio solto? Z. Não é Z, é Z. Ok? Ni, Z. E aí a gente formou Hao. Homem e mulher juntos, bonitinho, ok? Tá, lembra que eu expliquei? Esse sim é o caractere de mulher. Este não. Esse caractere não significa homem, tá? Não significa homem, não significa homem. Mas lembra que eu falei que em algumas situações no mandarim mais antigo, esse Z, ele era bastante utilizado para masculinizar coisas mesmo. Hoje em dia ele é mais utilizado para substantivar coisas. Mas isso é uma outra história também, a gente não precisa entrar profundamente aqui nisso agora. Mas vamos dar exemplos em que esses caracteres estão ainda presentes no sentido de masculino e feminino. O nu não tem como. Qualquer exemplo que tiver nu vai ter a ver com feminino, porque nu significa literalmente mulher, tá? Agora vamos dar esse exemplo aqui. Como é que fala filha, filha em chinês? Vou escrever onde? Vou escrever aqui, ó. Então a gente tem o caractere nu, tá vendo aqui? Não, ele não está fazendo parte de um outro caractere. Aqui ele não é um radical. Aqui ele é um caractere feito de um radical só. O próprio nu todo é um radical que formou o caractere mulher, tá bom? Então, um novo caractere aí que a gente ainda não conhecia é o R. Nu, R. Nu, R. Tá bom? É a filha. Nu, R. Filha. Tá bom? Então, como é que é filho? Ard. 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 Ard é filho em chinês. Então você viu, aqui eu peguei o Z e só botei junto com esse R, que tem a ver com filhos, né? E aí botei o Z. Não é que esse Z ele é necessariamente masculino, eu estou só substantivando a palavra R, para dar a ideia de filho. Só que a questão é, lembra do geral masculino? Quando a gente quer generalizar uma coisa, a gente usa a forma masculina. Por isso que o Z era muito utilizado, ele dá essa ideia de masculinidade às vezes na língua chinesa. Porque ele serve para generalizar as coisas, para substantivar as coisas. E aí a gente usa uma forma masculina de generalização ou de substantivação, tá bom? É óbvio que tudo isso que eu estou falando é um pouco abstrato para um chinês mesmo, porque ele não tem gênero masculino e feminino como a gente tem na língua portuguesa. Então a gente enxerga isso olhando de fora de uma língua cheia de gênero um pouco diferente do que um próprio chinês enxerga. Mas essas duas palavras, filha, que a gente usa o nu, r,
E filho, que a gente usa o art, que a gente usa o z, mostra um pouco isso, tá bom? Então imagina uma filha e um filho, uma esposa e um marido. Eu já falei que essa é uma interpretação, tá bom? Tradicional, antiga, da língua chinesa, tá? E a gente vai perceber que, obviamente, a língua chinesa é uma língua construída com símbolos. Então, e esses símbolos são muito antigos. Então, mesmo que a nossa sociedade evolua, a gente ainda vai manter uns símbolos aí meio machistas, meio patriarcais, meio heteronormativos. Por que bom é o menino e a menina, o masculino e o feminino? Não é essa a discussão que eu quero entrar. O que eu quero dizer é que a língua chinesa foi construída assim, nessa ideia de equilíbrio, e que é o que é, tá bom? O significado de... Essa é a origem de Hao, que significa bom, tá bom? Então, vamos lembrar, um caractere ele é feito com traços. Esses traços vão construir radicais, e esses radicais vão finalmente construir o ideograma ou caractere. Dentro desse caractere, a gente consegue separar esses radicais e enxergar como eles funcionam sozinhos, como eles funcionam, né? Se eles são um caractere individual que se transformou em radical aqui. Isso às vezes acontece, muitas vezes acontece, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar, deixa nos comentários. Se gostou de aprender um pouquinho mais sobre mandarim, deixa um like aí. E por favor, se inscreva no canal, ajuda bastante se vocês querem conhecer mais sobre mandarim. E é isso aí, pessoal. 再见!